Olá pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é David Dantas Laborda, sou estudante do curso técnico em Multimídia e Didáticos na modalidade EAD no Instituto Federal de São Paulo, no campus São João da Boa Vista. Neste vídeo eu vou apresentar o trabalho que desenvolvi na disciplina Projeto Integrador 3, intitulado Podcast como Recurso Educacional, Possibilidades e Desafios no Processo de Ensino-Aprendizagem. Então, vamos lá. Introdução. Bom, nós sabemos que o podcast ele já virou parte do nosso dia a dia, seja no transporte, na academia, na hora do almoço, estamos ouvindo algum podcast. Mas será que esse formato ele pode funcionar também dentro da sala de aula? Foi essa pergunta que motivou esta pesquisa. O consumo de podcast no Brasil ele cresceu de uma forma expressiva nos últimos anos, chegando a mais de 62 milhões de ouvintes mensais em 2024. E os jovens em idade escolar estão no centro desse crescimento. No campo educacional, o uso de podcast por estudantes e professores ainda está no processo de consolidação, mas já apresenta resultados muito promissores. A integração desse recurso pode favorecer a autonomia dos alunos, o desenvolvimento da comunicação oral e a produção colaborativa de conhecimento. A pergunta central que orientou este trabalho foi: de que forma o podcast pode ser utilizado como recurso educacional efetivo no ensino técnico e na educação básica? A hipótese de que, quando bem planejado, o podcast ele é um recurso acessível, um recurso motivador e capaz de ampliar a participação dos estudantes na aprendizagem. Objetivos. O objetivo geral foi investigar as potencialidades do podcast como um recurso educacional, propondo aí uma sequência didática aplicável dentro da sala de aula. Para isso, tivemos aí 4 objetivos específicos que guiaram o trabalho: revisar a literatura sobre o podcast na educação, avaliar ferramentas de produção disponíveis no mercado, elaborar uma proposta de sequência didática de 6 encontros e analisar a percepção dos estudantes sobre a experiência. Nosso método. A pesquisa ela tem uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e propositivo, organizada em 4 etapas. A primeira etapa nós tivemos aí o levantamento bibliográfico, com busca no Google Acadêmico, no Portal CAPES e BVS Educação. E nós selecionamos aí 31 trabalhos entre 2009 e 2024, onde a nossa prioridade foram os estudos com aplicações práticas documentadas. Na segunda etapa, nós avaliamos aí 5 ferramentas de produção de podcast, como o Audacity, o Anchor, o GarageBand, Canva e o Zencastr, considerando critérios como a facilidade do uso, a qualidade do áudio e a disponibilidade para dispositivos móveis. A terceira etapa foi a elaboração de uma sequência didática de 6 encontros, baseada na BNCC, e num projeto pedagógico institucional. E, por fim, a quarta etapa consolidou os dados e chegou às conclusões de pesquisa. Resultados e discussão. Os resultados foram bastante significativos em 3 frentes. O primeiro, em relação ao crescimento do consumo, os dados mostram que o número de ouvintes de podcast no Brasil saltou aí de cerca de 14 milhões em 2018 para 62 milhões em 2024. Isso nos deixa claro que o podcast ele já faz parte do cotidiano dos jovens. Ignorar esse fato nas práticas pedagógicas seria um desperdício. Quanto às ferramentas, o Audacity se destacou pela qualidade da edição e por ser gratuito, enquanto o Anchor, ele hoje integrado ao Spotify, ele lidera em facilidade de uso e também de disponibilidade. Mas para escolas públicas com uma infraestrutura limitada, a combinação entre o Audacity mais o Anchor mostrou-se mais viável. E sobre as modalidades de uso, a produção de episódios pelos próprios alunos,
aparece como prática mais recorrente na literatura, representando ali 38% dos estudos analisados. Isso reforça a ideia de que a aprendizagem ativa. Isso é quando os estudantes eles fazem a produção, ele precisa dominar o conteúdo para poder comunicá-lo. E isso acaba por aprofundar o aprendizado do aluno. E os dados de percepção dos estudantes confirma essa direção. Após ali, a realização da sequência didática, todas as dimensões avaliadas apresentaram melhora. Os destaques foram ali para o uso de tecnologias digitais, o aumento de 1,6 ponto e o trabalho colaborativo, com um aumento de 1,3 pontos em uma escala de 1 a 5. Conclusões. Bom, a hipótese inicial foi confirmada. O podcast, quando bem planejado com intencionalidade pedagógica, ele é um recurso eficaz e motivador. Os resultados mostram melhoras expressivas em motivação, oralidade, a colaboração, o letramento digital e também na aprendizagem de conteúdos. Para estudos futuros, há 3 caminhos interessantes que podem ser seguidos. Pesquisas longitudinais, acompanhando o impacto do podcast ao longo de um semestre, investigação sobre o uso na modalidade EAD, contexto que para nós é relevante, né, principalmente no nosso curso, e o desenvolvimento de plataformas específicas para a gestão de podcasts educacionais. Porém, quanto às limitações, os principais desafios foram a necessidade de equipamento mínimo de gravação, o tempo de planejamento para os professores, as dificuldades iniciais na edição de áudios, mas esses obstáculos eles foram superados ao longo da própria sequência didática, com o apoio de tutoriais e materiais de suporte. E para nós encerrarmos, eu espero que este trabalho ele contribua para ampliar o debate sobre o uso de tecnologia de áudio no ambiente escolar e que venha inspirar outros professores e outros também estudantes para experimentar o podcast como uma ferramenta pedagógica. Então, aqui quero agradecer ao Instituto Federal de São Paulo, ao corpo docente da disciplina do projeto integrador, por estar aí ao longo desse processo. Então, para dúvidas, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, pode me encontrar pelo e-mail. Obrigado pela atenção e até a próxima.